Na capa do vídeo você vê na foto, antes dele entrar, a fachada de um condomínio em Copacabana. Uma vizinha costuma, não tem dia nem hora, infernizar a vida dos vizinhos moradores do mesmo condomínio, porque na época da pandemia a mãe dela morreu de Covid, era uma paz, mas de lá para cá ela solitária, não tem dia nem hora para berrar, bater panela, já chamou polícia e não deu nada, e nem síndico. Agora vamos assistir a essa loucura? Eu sou o Vinícius, está gostando do conteúdo do canal? Se inscreva, por favor. Os gritos são constantes. O comportamento da moradora de um condomínio em Copacabana, na zona sul do Rio, mudou depois que ela perdeu a mãe na época da pandemia de Covid-19. Desde então, o caso foi se agravando. Hoje, os vizinhos sofrem com a perturbação, que não tem hora para acontecer. Hoje começou 4 horas da manhã, quando ela não grita, ela pega alguma coisa, eu não sei se é uma madeira, uma garrafa, alguma coisa, ela fica batendo muito em alguma porta, alguma mesa, parece que é uma obra. Então isso assim, 1 hora da manhã, 2, 3, não tem horário para ela, acho que ela não dorme. Nós tentamos contato com a moradora. Assim que chegamos, os gritos recomeçaram. Ela não aceitou falar com a nossa equipe. Os vizinhos afirmam que a mulher costuma sair de casa e que, às vezes, recebe a visita de um homem, que seria um amigo. Os moradores do condomínio já pediram ajuda ao síndico, mas nenhuma providência foi tomada. A gente falou com o síndico já e ele disse que ia aplicar multas. A gente não sabe se isso aconteceu ou não, mas pelo menos registrado pelo nosso síndico, isso acontece desde 2023. Nós também tentamos contato com o síndico e ele não quis falar. Nós fomos para o Ministério Público, trata-se de uma senhora idosa que apresenta comportamentos compatíveis com surtos psiquiátricos graves e frequentes. Tá? Então a gente quer que, de repente, uma assistência para ela, o Ministério vem aqui. Alguns vizinhos se preocupam com a moradora. O que a gente vê é que não existe nenhuma rede de suporte, basicamente ela fica sozinha e ela faz aquilo que ela quer. Se ela tiver alguma crise que ela puder pular, não há nada que impeça ela de pular. Eles chegaram a acionar uma clínica da família, mas a mulher recusou o atendimento. Eles tentaram visitar por 3 vezes, pelo menos, e ela não atendeu. Então eles disseram que sem o desejo dela, sem a cuidado dela, isso não é possível. Uma lei que torna possível a exclusão de um condômino e o afastamento dele do prédio, desde que haja o direito de defesa, tramita no Senado Federal. O texto ainda depende de aprovação. No site do Senado Federal, o projeto de lei número 616 de 2021 permanece parado, sem nenhuma atualização desde 2022. A ideia seria alterar a Lei 10.406 do Código Civil. Este advogado explica algumas possibilidades a serem adotadas em caso de perturbação do sossego. E se esse condômino, esse morador, esse vizinho, ele tiver problemas mentais, problemas psicológicos? Nesse caso, inicialmente é preciso verificar se esse condômino ele tem algum familiar que responda por ele. Caso ele não tenha, ele resida sozinho, vai ser necessário mover uma ação judicial chamada ação de interdição. E caso fique constatada a impossibilidade dessa pessoa de conviver no meio da sociedade, essa pessoa ela vai precisar ser internada. É bom lembrar que, de forma administrativa, nenhum condomínio pode proceder com a expulsão de nenhum condômino. Vai ser necessário, inicialmente, uma medida judicial. Após tanto tempo vivendo desta forma, sem garantia de que vão conseguir dormir e sem saber quando a moradora vai aparecer aos gritos na janela, os moradores pensam em acionar a justiça. Ou ela está em surto e ela precisa ser tratada com um profissional, ou ela precisa responder civilmente pelas atitudes dela. O que não pode é a gente viver nesse caos, nessa falta de paz e falta de sossego que a gente tem vivido desde então. Nessa situação, para mim, esta mulher não tem que ser expulsa do condomínio, mas ser internada à força e medicada também à força por um bom período. Agora, dentro de casa sozinha, ela não poderia ficar. Enfim, se nem de presídio, nem de hospital de pobre o governo tomar conta, não vai ser lá em Copacabana que vão resolver esse problema particular. E você? Deixe seu comentário gentil.